Tá de folga no feriado? Muita gente sim, mas nem todo mundo. E tem lei específica para quem trabalha nesses dias. Tem que estar com disposição, né? Porque todo dia é dia do trabalhador. Justiça garante indenização a um homem após a queda de um elevador. Ele sofreu escoriações ao cair do 4º andar em um condomínio de Belo Horizonte e vai receber R$ 8.000 de indenização por danos morais e materiais. Segurança digital, é bom ficar de olho. Eles conseguiram acessar o aplicativo do meu banco, que também tem senha e verificação com digital, e fizeram uma transferência na minha conta de mais de R$ 10.000. Sala de aula submersa e o mergulho em uma profissão diferente. Restos de uma vila que existia em Brasília. Em outros pontos, o pessoal já encontrou estátuas. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, primeira edição. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, muita gente está aproveitando para relaxar e ficar com a família, mas nem todos podem descansar hoje. E o que diz a legislação sobre trabalhar em feriados? Confira agora na reportagem de Gabriel Ciafrei. Basta uma caminhada rápida nas ruas vazias para encontrar pessoas que não têm descanso no 1º de maio. Não é mesmo, Dalvo? Para quem está trabalhando é uma grande conquista, né? Preservar o serviço dele e honrar a empresa que ele está também, né? Porque se ele está trabalhando é porque ele é um bom funcionário e tem interesse no serviço, né? A situação do Gilberto é a mesma. O marceneiro precisou entrar cedo na empresa. O descanso garantido à maioria dos trabalhadores nesta quarta-feira, para ele vai ficar para outro dia. Tem que estar com disposição, né? Porque todo dia é dia do trabalhador. Motoristas de ônibus, empregados da construção civil, jornalistas. Profissões que nem sempre permitem aos trabalhadores um dia de folga no feriado. Muita gente não sabe, mas a legislação trabalhista dá um tratamento diferente a estes profissionais que não podem parar, mesmo quando tudo está fechado. Para a maioria das profissões, o trabalho em feriados civis e religiosos, em regra, não é permitido. Quando há necessidade que o empregado vá trabalhar, ele pode ser recompensado com folga em outro dia, ou remuneração em dobro. Se a atividade é indispensável e o trabalhador falta, pode receber uma advertência. Vale lembrar que trabalhar no feriado não significa que o empregado vá receber horas extras. Este advogado lembra: alterações recentes na legislação possibilitam uma negociação entre patrões e empregados sobre os feriados que devem ser trabalhados. Os atores que participaram dessa negociação serão essencialmente o sindicato profissional daquela categoria correspondente e o sindicato patronal. Eles podem definir realmente a troca daquele período, né, para que se adeque à realidade vivida por meio daquela categoria profissional. E ainda nessa edição você vai ver o que mudou com a reforma trabalhista e pontos que ainda vão ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Imagina o perigo e o susto que entrar no elevador e ele despencar. Pois é, a Justiça de Minas Gerais condenou um condomínio e a empresa de manutenção de elevadores a pagar indenização a um morador que sofreu lesões após a queda do equipamento onde ele estava. A placa de alerta é obrigatória, sinal de advertência para quem vai entrar em um elevador considerado um equipamento perigoso. Por isso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o Código Civil e entendeu que os condomínios são responsáveis pela guarda e vigilância de coisas perigosas, como piscina e elevadores. E não importa a frequência de uso, eles devem receber manutenção periódica, principalmente dos freios. Os prédios começaram a crescer sem limite de altura a partir desse dispositivo, que é o freio de segurança. Quando o elevador passa 10% da velocidade nominal dele, esse dispositivo é acionado. Para quem está dentro da cabina, é um impacto que ela não está esperando. É como se você bater um carro a 10 km por hora falando no celular. Um homem em Belo Horizonte, Minas Gerais, caiu do 4º andar ao usar um elevador de um condomínio. Ele ficou em estado de choque e sofreu lesões no joelho. Os representantes do condomínio e da empresa alegaram que a manutenção do equipamento estava em dia e que o sistema de segurança funcionou. Caso contrário, o acidente teria sido pior. Apesar dos argumentos, a Justiça Mineira condenou o condomínio e a empresa de manutenção dos elevadores a indenizar um rapaz em R$ 8.000 por danos morais e materiais. Os desembargadores aplicaram o Código Civil por entender que houve falha na prestação de serviço. E ainda é dever do condomínio reparar o dano independentemente de culpa.
A empresa de manutenção também foi responsabilizada porque os serviços prestados configuram uma relação de consumo. Ambos foram condenados, tanto a empresa responsável pela relação de consumo, e aí foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor, quanto o condomínio. E aí foi aplicado o dispositivo do Código Civil que diz que ninguém pode causar danos e se causa danos a alguém é obrigado a reparar esses danos. E ainda sobre segurança, mas agora das nossas informações. Não tem como negar que a internet trouxe muitos benefícios para a nossa vida, né? Facilita um monte de coisa, agiliza vários serviços, conecta a gente a várias pessoas. Mas, e aí nesse caso tem um super porém importantíssimo, é que sem os cuidados necessários, a internet também pode apresentar sérios riscos à segurança. Veja agora como navegar nesse universo infinito de possibilidades de forma segura. Lívia carrega a vida na memória de máquinas, contatos, movimentação bancária, documentos, arquivo de fotos, tudo. E quando teve o celular furtado, enfrentou um caos. Os ladrões levaram a intimidade dela, a tranquilidade e dinheiro. Eles conseguiram acessar o aplicativo do meu banco, que também tem senha e verificação com digital, e fizeram uma transferência na minha conta de mais de 10 mil reais. Eu tive esse prejuízo gigantesco, porque eles conseguiram decodificar uma coisa que teoricamente seria impossível. Seja qual for a marca do celular, os especialistas lembram que uma senha forte ajuda muito, mas não impede a invasão do aparelho. O melhor é usar um aplicativo cofre, ou seja, uma ferramenta que bloqueia o acesso aos seus outros aplicativos e que só abre mediante uma segunda senha, um segundo nível de segurança. E ao escolher a senha, nada de usar datas de aniversário ou outras informações óbvias. E cuidado na hora de acessar o seu banco, por exemplo. Busque acessar através das plataformas oficiais, né? Existem sempre caminhos que te levam àquilo que você quer. E geralmente quando você percorre esses caminhos na internet, vai clicando na propaganda tal, que te leva para o portal tal, existe ali uma coleta de informação geralmente. Ela pode ser benéfica, ou seja, está te avaliando para te sugerir coisas interessantes, ou ela pode ser uma coleta para descobrir quem você é e começar a te invadir. Atenção aos aplicativos. Quando aparece aquela mensagem, permitir acesso à pasta, permitir sua localização, permitir acesso ao seu Wi-Fi. Quando o aplicativo pede isso, o que ele está dizendo é, eu vou coletar seus dados, você autoriza ou não. Então o ideal é que use de empresas já conhecidas, serviços que você realmente precisa. E se mesmo com todos esses cuidados você tiver o celular roubado e invadido, não perca tempo. Faça um boletim de ocorrência e procure um advogado. A importância da polícia é o registro desse evento para que o governo, o Estado, comece a perceber que isso está acontecendo. Porque se você é vítima e você não mostra isso para o Estado, e a forma de fazer isso através da polícia, o Estado não vai entender que isso é um problema social. E o advogado vai poder orientá-lo em como proceder se houver necessidade de mover uma ação judicial. 1 ano e meio de reforma trabalhista é assunto para depois do intervalo. Parte dessa legislação ainda será analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu norma que admite que trabalhadoras grávidas e que estão amamentando desempenhem atividades insalubres. A ação foi ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. O ministro entendeu que a legislação questionada afronta diversas normas constitucionais que asseguram proteção à maternidade e a integral proteção à criança. E outros pontos da nova lei trabalhista devem ser analisados pelo STF. A norma entrou em vigor em novembro de 2017, alterou mais de 100 artigos da CLT, o que influenciou a relação patrão-empregado e a rotina do judiciário trabalhista. Já são quase 2 anos desde que a reforma trabalhista entrou em vigor. A lei foi aprovada com a promessa de melhorar as relações de trabalho, reaquecer o mercado e gerar novas vagas. Mas parte dessa legislação ainda será analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas é a gratuidade da justiça trabalhista. Agora, um trabalhador, mesmo que comprove baixa renda, precisa pagar honorários de advogados e peritos que atuaram no processo, caso ele perca a causa. O impacto disto já foi mensurado.
O volume de processos ajuizados em 2018 caiu 34% em relação ao ano anterior, segundo o Tribunal Superior do Trabalho. O empregado, na verdade, ele está acuado. Ele não vem mais na Justiça do Trabalho, porque ele pode ser que ele seja condenado a pagar mais do que ele tem direito a receber. O Supremo também acabou com a obrigação do empreendedor de descontar, uma vez por ano, o equivalente a um dia de trabalho e repassar ao sindicato. Hoje, o desconto ocorre apenas se o trabalhador autorizar. Sem esse dinheiro, os mais de 16 mil sindicatos brasileiros buscam alternativas. O número de homologadores nós tivemos que reduzir pela metade. O que mais? Nós, além do nosso clube, nós também temos um clube que funciona todos os finais de semana e que nós iríamos fazer alojamento. Tivemos que cortar essa parte. Nós tínhamos a subsede em Sobradinho, nós tivemos que fechar. Ainda no primeiro semestre, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade do trabalho intermitente. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou pela legalidade deste tipo de jornada. O relator é o ministro Edson Fachin. Para a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, esse ponto da reforma é positivo, porque flexibiliza a contratação de acordo com a demanda de trabalho. O que a reforma trabalhista fez? Basicamente, ela criou segurança jurídica, regulamentando o processo, regulamentando forma de trabalho, dando mais segurança para as partes, para os trabalhadores e principalmente para as empresas para investirem seu tempo na geração de crescimento. Para o trabalhador, no entanto, a visão é outra. Esta vendedora de uma grande rede de supermercados que preferiu não mostrar o rosto foi demitida na última semana por não aceitar a mudança na jornada de trabalho. Seria trabalhar 12 por 36 e a mudança de categoria de carteira, que seria para operador de loja. E vamos continuar no assunto e conversar agora com Ana Paula Amorim, advogada trabalhista. Boa tarde. Boa tarde. Nós falamos agora há pouco essa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a questão de grávidas e lactantes trabalharem em locais insalubres. Importante essa suspensão da norma? Com certeza, ela é muito importante. Uma vez que o risco que tanto a gestante como a criança é exposto, mesmo que você considere, mas é uma atividade de grau mínimo, mas há uma exposição e a gestação ela tem que ser garantida, não é, de forma saudável para aquele nascituro, porque afinal de contas isso acaba sendo proveito para a própria sociedade, né? Porque um ser humano saudável será gerado e na amamentação também tudo que passa para a criança. Alguns temas, temos 1 ano e meio de reforma trabalhista, alguns temas ainda vão ser analisados por algumas cortes, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, um deles é o trabalho intermitente. Como foi essa adaptação de 1 ano e meio dentro desse ponto? Bem, algumas empresas já têm procedido à contratação desses trabalhadores intermitentes e, obviamente, eles vão recebendo, né, como o próprio legislador pontuou, o pagamento tanto do 13º, das férias, mês a mês, ou seja, lhe é pago aquela parcela relativa ao que ele trabalhou. O problema é que, como não tem uma jornada definida, porque o intermitente exatamente ele é contratado para trabalhar quando haja a necessidade, nós nunca sabemos quando e quanto, na verdade, ele vai receber. Isso acaba dificultando até mesmo a programação deste trabalhador, ou seja, ele vai ter que aprender a viver de forma diferente. Outro ponto que as pessoas ainda não entendem tão bem é fazer o cálculo de indenizações por danos morais. Como entender essa questão? O legislador ele trouxe o chamado dano extrapatrimonial e ele acabou tabelando isso. Ele acabou tabelando, então o juiz vai analisar se o dano é em grau leve, médio, grave ou gravíssimo. E ele atrelou isso ao salário do trabalhador. Isso quer dizer, né, o leve 3 salários, médio 5, 30 e 50. O grande problema de tudo isso é que ao atrelar ao salário do trabalhador, eu vou ter discriminação clara, uma afronta à Constituição Federal. Porque se eu tiver mais de um trabalhador que tenha sido afetado por uma situação que demande essa indenização, eu terei graus, óbvio, o mesmo, né, vamos supor, gravíssima. Só que para as famílias e para os trabalhadores, o valor será diferente, porque eu estou atrelando ao valor salarial, o que claramente fere a Constituição, o princípio da igualdade da Constituição Federal. A relação patrão-empregado mudou bastante nesse 1 ano.
Como entender, por exemplo, a questão das negociações coletivas? Elas tiveram mais peso? Tem mais peso agora? Tem. A reforma deixou isso claro, né? Nós temos agora o princípio do negociado sobre o legislado. Os acordos coletivos têm prevalência sobre a lei. Então, isso quer dizer que esses acordos, ou seja, essa negociação, ela está sendo privilegiada. Por isso, precisamos, então, de que empregados tenham consciência disso e que os sindicatos sejam ativos nessa participação, porque, com isso, óbvio que for acordado terá prevalência. É preciso, então, ter a ajuda do sindicato para o empregado não sair ruim na situação? Então. Sem sombra de dúvidas. O acordo ele é essencial à participação do sindicato. Então, esse sindicato tem que ser um sindicato forte e atuante. Mas, para isso, o trabalhador tem que entender que o sindicato é, sim, parte dessa negociação e ele tem que ser fortalecido e ele tem que reconhecer o sindicato como o seu defensor. Demissão de comum acordo. Tem muita gente que ainda não entende muito bem o que a pessoa, o funcionário, pode fazer nesse caso. Explica melhor como que funciona isso 1 ano e meio depois de reforma trabalhista. Bem, na verdade, como o próprio nome diz, é um comum acordo, ou seja, não há nenhuma demissão por parte do empregador, nenhum pedido de demissão. Ou seja, eles podem chegar à conclusão de que não querem mais essa relação. Com isso, então, há a possibilidade de se sacar o FGTS, o que não ocorre se o trabalhador pedir demissão. Bem, havendo o acordo, isso tem que ficar claro que não houve uma imposição pelo acordo. Havendo o acordo, o trabalhador receberá 20% de multa sobre esse FGTS, que em caso de demissão seria 40%, então o empregador só recolhe 20%. E ele pode sacar até 80% desse FGTS. Uma questão importante é que ele não tem direito ao seguro-desemprego. Uma outra questão, teve o fim da obrigação de pagar o imposto sindical. Como avaliar essa questão? Bom, apesar de muita gente entender que isso foi positivo, eu não vejo dessa forma, até porque isso enfraquece o sindicato. E como nós dissemos agora há pouco, o sindicato é essencial nessa negociação, nesse acordo que vai prevalecer sobre a lei. Portanto, é questão nevrálgica que o trabalhador entenda que a partir de hoje a filiação dele é muito importante. Doutora, obrigado pela sua participação aqui no feriado. Obrigada. E por falar em contribuição sindical, a Advocacia Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação sobre o assunto. E quem tem os detalhes, e a gente conversa ao vivo, é a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, na manifestação enviada pela AGU aqui ao STF, a AGU defende a medida provisória assinada no começo de março deste ano pelo governo federal, que trouxe aí novas regras para o pagamento da contribuição sindical, dizendo que agora esse pagamento deve ser feito via boleto bancário e não descontado diretamente na folha do trabalhador, como era feito antigamente. Esse documento ele foi assinado por André Mendonça, que é o advogado-geral da União, e ele diz que, na verdade, para a AGU, essas novas regras trazem benefícios aos sindicatos, porque, segundo ele, os sindicatos vão poder atuar de forma mais independente, sem precisar aí da interferência do poder público ou do setor privado. Esse documento da AGU, ele vai ser incluído em uma ação que está em tramitação aqui no STF, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona a constitucionalidade dessas novas medidas. O relator é o ministro Luiz Fux. Ainda não há uma data para o plenário julgar este caso. Vamos então aguardar. E agora segue com você, Galton. Obrigado, Carla. E no próximo bloco, que tal uma sala de aula assim? É possível ver boa parte dos tesouros escondidos sob as águas. Reciclar é a nova ordem universal. Quase tudo que sobra pode ser aproveitado. O repórter Bob de Souza mostra o funcionamento de uma cooperativa do Distrito Federal formada por ex-presidiários que recicla madeira descartada. Estamos na cidade estrutural, no Distrito Federal. Várias famílias sobrevivem da reciclagem nessa área. A estrutura é precária e piora ainda mais em dias chuvosos. A vida é dura. Mas nada quebra o moral de quem decide reaproveitar o que sobra no mundo, seja pau, seja ferro. Reciclar madeira exige uma logística enorme. Pode parecer simples, encontro uma tora na rua, vou fazer um banco, vou fazer uma mesa. Tem segredos. Olha só a espessura dessa madeira aqui, é madeira de lei. Seu Alberto, que madeira é essa aqui? Angico.
Angico. Angico, jatobá. Jatobá. Tamboril. Tamboril. E diversas madeiras. Diversas, né? Madeiras de lei. Tudo isso foi madeira conseguida na rua, imagina. Isso aqui vale mais ou menos R$5.000. O galpão onde funciona a oficina foi cedido em parceria com a cooperativa Sonho de Liberdade. A entidade foi criada com o objetivo de reconstruir vidas de pessoas que tinham passado pelo sistema prisional. O responsável pelo projeto é o Fernando, ex-detento. Você teve uma vida dura até chegar aqui para fazer essa cooperativa, né? A história da cooperativa, ela iniciou num dos piores momentos da minha vida. É mesmo? Eu, detento, estava preso. Sei. E lá dentro do presídio, resolvi mudar de vida. E lá dentro, conversando com algumas pessoas lá dentro, sempre o papo que rola lá é sair e continuar a mesma vida. Sei. Falei, pô, essa vida aí não dá mais, porque é muito sofrimento. E aí foi aonde que nós resolvemos, conversando com alguns detentos lá dentro, quando nós saíssemos daquele lugar, para a gente montar um trabalho, para que nós pudéssemos trabalhar e com dignidade vencer na vida. Isso foi feito e funciona até hoje, como podemos ver. Esse trabalhador diz que ajuda na marcenaria e que está aprendendo o ofício com seu Alberto. Na cooperativa eu opero motosserra, vou lá derrubar as árvores, trago as madeiras. Certo. Né? Vende, aí também trabalho na área da serra circular, na serra fita, desengrosso. Nós fazemos uns móveis. Essas árvores que tem que cortar pela rua, que estão doentes, você vai lá e ajuda a cortar? Isso, ajuda a cortar. A cooperativa trabalha em vários segmentos da reciclagem, mas um tipo de resíduo sólido só pode ser reciclado a fogo e a marretada. Sr. Oliveira, o senhor é ferreiro? Ferreiro. A vida toda que o senhor é ferreiro? A vida toda. O senhor aprendeu com quem isso? Meu pai. O pai já era ferreiro? Uhum. E o que o senhor faz aqui? O senhor pega esse material, o senhor põe no fogo. Aliás, isso daqui tá quente, viu? Ele bate aqui, ó, quente. Você vai ver a imagem. Até virar uma peça como esta daqui, ó. Ele vai moldando na marreta, na bigorna e no braço. Olha o braço dele, não é brincadeira não. Quantas horas o senhor trabalha aqui? Olha, por dia? Eu chego às 8, vou almoçar, volto 1h30, aí fica até às 5 horas. Hoje, seu Oliveira é uma peça rara na cooperativa que nasceu para cultivar o sonho de liberdade. Que tal trabalhar em um mundo com um ritmo bem diferente do que a gente vive? Explorar espécies das mais curiosas e até encontrar cidades submersas. É assim a vida de muitos mergulhadores. E no Dia do Trabalho, não poderíamos deixar de fora o nosso quadro Profissões. Frank é instrutor de mergulho. O profissional é responsável por toda a parte de segurança e ambientação dos alunos que querem aprender tudo sobre a prática, seja um mergulho esportivo ou profissional. Em 2016, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da profissão do mergulhador. Naquela época, o Frank já atuava na área. Ele mergulha em Brasília há mais de 10 anos. Comecei em Brasília, fiz meu primeiro curso de mergulhadora por aqui e depois tive que ir para São Paulo, junto à nossa entidade internacional, que é a NAUI, para fazer todos os treinamentos de instrutor. Depois de formado, Frank começou a atender alunos em Brasília. É no Lago Paranoá que acontece uma das etapas do curso de mergulho. As aulas começam em sala de aula. Lá nós falamos um pouco sobre física, o que o corpo vai receber de informação nova de acordo com a profundidade e a pressão. Falamos sobre fisiologia, os efeitos que realmente podem ser causados no nosso corpo e o que a gente deve se preocupar. O curso é dividido em 3 etapas: aulas teóricas, aulas práticas em piscina e, finalmente, o check-out de avaliação. Essa etapa é feita ao ar livre, no Lago Paranoá. Todo o curso dura em média 1 mês, para a categoria básica. Já os cursos mais avançados duram mais tempo. Bom, eu estou aqui quase todo equipado, pronto para mergulhar. Minha primeira aula de mergulho, Frank, essa é uma aula experimental, não é o curso ainda, não é isso? A ideia é que nós estejamos juntos o tempo todo e que você sinta o que é um pouco do mergulho. Agora é minha vez de colocar o restante do equipamento e pronto, mergulhar. Nessa época do ano, as águas do Lago Paranoá em Brasília estão turvas.
Mas com essas imagens feitas pela equipe de mergulho que nos acompanhou nessa reportagem, é possível ver boa parte dos tesouros escondidos sob as águas. Agora, restos de uma vila que existia em Brasília. Em outros pontos, o pessoal já encontrou estátuas e até carros submersos. Um mundo novo que emociona quando visto tão de perto. Fui batizado aqui nas águas do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Primeiro mergulho, a gente mergulhou por uns 15 minutos mais ou menos. Tínhamos 3 metros de profundidade, não é Exato, isso? até 3 metros. Qual a avaliação? Passei nesse primeiro teste, como é que foi? Sim, foi muito bem. Acho que nasceu para o mergulho. Nasci para o mergulho. Conseguiu até ver algumas locas de reprodução de espécies que nós temos aqui na região, como carpas, tucunarés. Acho que foi uma experiência legal para você pela primeira vez. Eu senti um pouquinho do que é se aventurar no mergulho e confesso que gostei bastante. Mesmo sentimento dos alunos que praticam o esporte há muito tempo, como é o caso da Joseane, que admira o trabalho dos instrutores. Tenho confiança neles, né? O fato de eles estarem presentes, estarem perto de mim, já me deixa segura até para tirar a mão, né? De não precisar ficar de mão dada o tempo todo durante o mergulho. É um tempo pequeno que a gente tenta aproveitar o máximo possível, então a função deles é primordial. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um bom feriado e até amanhã.